Olá a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos a obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, e dando continuidade aos nossos estudos, vamos para a pergunta 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Em alguns, é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Dir-se-ia que nestes a vida se retirou do corpo, para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve? E Allan Kardec faz um complemento aqui pra gente. Ó. A exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado, em caso de suplícios, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada, como por efeito de um anestésico. Sabe-se que no ardor da batalha, combatentes há que não se apercebem de que estão gravemente feridos, ao passo que em circunstâncias ordinárias uma simples arranhadura os poria trêmulos. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, lícito se torna perguntar como há podido uma autoridade pública fazê-los cessar em alguns casos. Simples a razão. Meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa que era, passou esta a ser latente, e a autoridade teve razão para assim proceder, porque do fato resultava abuso e escândalo. Sabe-se demais que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea, tá? Então, simplificando aqui, resumindo, né, o que ele traz para a gente, é que aqui é uma questão física, tá? É um fenômeno físico, não tem a ver com os espíritos, tá? Então, tem algumas reações químicas que acontecem no nosso organismo em algumas situações, tá? Como, por exemplo, ele dá o exemplo de um combatente numa guerra, ele está tão ali imbuído ali naquela ação, ele está tão fanático ali com a guerra que ele acaba nem sentindo algumas dores físicas que, se não tivesse ali naquele estresse, ele acabaria sentindo, tá? Então é uma reação completamente física e não tem a ver com a influência de espíritos, tá? Vamos lá, dando continuidade à pergunta 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Pergunta 485. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? A verdadeira afeição nada tem de carnal. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se uma reminiscência das paixões humanas. Pergunta 486. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. Pergunta 487. Dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os morais? O vosso egoísmo e a dureza de vossos corações, daí decorre tudo ou mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam
na abreviação do tempo das vossas provas. Allan Kardec faz um complemento aqui para a gente, tá? Sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhe são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devido às causas de ordem moral, do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Poucos se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças. Vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como uma crise ocasional de que resultará a salvação do doente. Compadecem-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos dos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. Então, né, o que é trazido para a gente aqui? Que os bons espíritos, né, eles não ficam sofrendo conosco quando a gente está com algum sofrimento de ordem moral, tá? Porque ali a gente, como ele mesmo traz para a gente, é um remédio que a gente está tomando para uma determinada doença, tá? Então a gente precisa passar por aquela prova, por aquela expiação, para que a gente lá na frente tenha isso, a gente tenha aprendido a lição e isso fique no nosso espírito e a gente evolua. O que os bons espíritos fazem é o quê? É nos dar ânimo, nos dar resignação para passar por aqueles momentos duros, tá? Aquelas provas que nós temos que passar. Enquanto os espíritos ligados ao mal, os espíritos que ali, inclusive, muitas vezes estão provocando alguns males para nós, eles não, eles fomentam na gente o desespero, a falta de resignação ali para passarmos por esses momentos difíceis, tá? Então, um está de um lado nos dando força e o outro está nos puxando ali para o desespero, para não conseguirmos atingir os objetivos que nós temos de lições para aprender. Então, por hoje é isso. Que a paz de Deus e Jesus fiquem com todos. Graças a Deus.